Hoje nós vamos falar sobre tendências dialéticas da crítica literária, e aí já começamos com um desafio bem considerável, que é enfrentar esse conceito, né, tão problemático, tão polissêmico, que é dialética. É uma daquelas palavras que, se a gente for visitar no dicionário de filosofia, ela vai ter ali algumas páginas, porque ela percorre o tempo e se transforma e assume significados muito diferentes, né? Dependendo da época, dependendo da língua, dependendo do sistema filosófico no qual ela está inserida, né? Então, uma abordagem muito importante para a crítica ao longo do século XX e ainda hoje continua sendo uma tendência muito importante. Vai trazer contribuições assim imensuráveis para a reflexão literária, e merece, né, nossa atenção, tanto que essa aula vai se desdobrar em duas. Nós vamos, nesse primeiro momento, falar em termos mais panorâmicos sobre a perspectiva dialética, sobretudo na modernidade. E na próxima aula nós vamos trabalhar com um caso, um exemplo que é marcante, que é muito incisivo de abordagem dialética da literatura, que são os estudos do professor Antônio Cândido, né? Então, a gente já vai ter uma complementariedade muito grande entre essas duas aulas. Visitando então alguns momentos e algumas nuances desse termo dialética, vale chamar a atenção, claro, de partida, que é um termo inaugurado pelos gregos, né, na Antiguidade Clássica, e na sua etimologia a gente tem dois termos aqui, né, um prefixo e um radical, né, o di, que é de dois, né, parece muito dissílabo e tantas outras palavras aí, e o alética, né, que vem do radical alus, que também fica, né, em algumas palavras aí do português, né? Velocidade, a gente tem esse alus ali guardado ali em algum nível etimológico da palavra, e tudo que deriva de velocidade, velocípede e tudo mais. E alus dá a ideia de caminho, deslocamento, movimento, né? Ação. Né? Daí que nós temos esse dialética, um movimento, um deslocamento, um caminho de dois, né? Entre dois polos, entre duas bases, né? Que vão estabelecer entre elas uma relação. Para os gregos, dialética está extremamente vinculada ao debate. Daí a relação assim direta entre dialética e diálogo. Então, para os sofistas, né, gregos, os primeiros retores, estudiosos de retórica, a dialética seria então esse termo que caracteriza a discussão, o confronto de ideias, né, que inclusive se projetava na esfera pública em eventos cívicos importantes. A dialética também nomeou em certo momento uma espécie de jogos, de desafios entre retores, no qual cada um ia à arena pública para defender uma posição e desafiar outro adversário, o oponente queria defender uma posição contrária, né? E esses jogos eram chamados de dialética também, né? Então, e mesmo que eles não tivessem convicção, não acreditassem nas ideias que eles estavam defendendo, o que interessava ali era a habilidade retórica, a capacidade de persuadir. E aí eles entravam ali em embate. Isso, sistema público norte-americano até hoje, né? Esses jogos lá são que é muito socrático, né? O sistema de ensino norte-americano ainda traz muito dessas marcas aí da maêutica, então aqueles clubes de debates, né? A gente vê muito em filmes, em séries, seria ali um eco dessa experiência grega, né, da dialética.
Então, assim, o sentido talvez mais elementar seria esse. Então, da discussão, do debate, do confronto de ideias. Vai atravessar toda a história. Na Idade Média, a dialética vai ser uma das disciplinas básicas da formação humanística, né? No despertar nas universidades, nas os primeiros espaços de pensamento que vão surgir já ali mais para o fim da Idade Média, vão ter a dialética como uma disciplina, um dos tripés ali para a formação humanística. E, enfim, no Renascimento, no século XVI, XVII, continua circulando, né, com sentidos que vão se desdobrando, se transformando, mas carregando esse vínculo muito forte com a retórica e com essa ideia do diálogo e da discussão. Na modernidade, né, e aí já no século XIX, uma figura que vai resgatar a dialética e ao mesmo tempo amplificar imensamente a importância que ela vai ter para a filosofia moderna é o alemão Friedrich Hegel, grande filósofo do século XIX, uma figura importantíssima ali que vai trilhar as bases, em grande medida, da reflexão histórica na modernidade. Vai ter uma importância também assim fundamental para o pensamento literário com a sua, dentre outras coisas, com a sua obra estética. A estética de Hegel vai, por exemplo, fixar os três grandes gêneros literários, né? Épica, lírica e dramática. Ele vai resgatar aquela concepção aristotélica que pairava ali no ar e vai sistematizar isso. Vai fazer um grande tratado ali, visitando os gêneros e defendendo esse caráter tripartite dos gêneros, né? Os três grandes gêneros literários. Não sei se vocês chegaram a ver isso em Introdução aos Estudos Literários, mas essa visão, né, pseudo-aristotélica, né, já que não há três gêneros no Aristóteles, nós podemos deduzir três grandes gêneros a partir da obra do Aristóteles, mas isso não está lá, não está evidente, ele não afirma em nenhum momento que há três grandes gêneros, ele comenta vários, mas nós podemos simplificar ali por um trabalho de indução e chegar a esses três grandes gêneros, e é isso que Hegel vai consagrar, né, na sua estética. E ele tem essa obra que é mais voltada para as artes, mas pensou filosofia, história, né, a importância do pensamento dele é gigantesca, né, monumental. E uma das principais contribuições, uma das marcas mais importantes do pensamento de Hegel é essa recuperação da dialética como um método de trabalho mais elementar, né, da sua filosofia. E não é simples esse resgate, né? Ao contrário, é extremamente complexo, difícil. A obra do Hegel é vasta e árida em muitos sentidos, mas eu vou tentar explicar em termos bastante genéricos e didáticos como que a dialética funciona, né, nas ideias de Hegel. Primeiramente, a visão dialética hegeliana ela vai se contrapor à visão iluminista. Falei isso bastante para vocês, né? O iluminismo pensa a história como aquele contínuo acumular, né, que leva ao progresso e que vai gradualmente possibilitando que a humanidade chegue a tempos mais auspiciosos, graças ao avanço técnico, científico, moral. Então, essa visão linear, retilínea,
cumulativa e gradualista, né, vai galgando, que os iluministas vão pensar a história. Né? Assim, isso vai ser muito importante para trilhar ali as bases da modernidade, como nós já vimos. O olhar iluminista que concebe essa história a partir de uma ideia de progresso, de avanço da humanidade. Hegel vai ser também um filósofo da história que vai assumir, que vai concordar com essa visão processual. Né? Ele vê a história como progresso. Ele também acredita que a história avança, que a humanidade caminha em direção a um futuro melhor. No entanto, e aí entra a dialética, né? Para Hegel, esse desenvolvimento histórico ele não é retilíneo, né? Não são assim pequenos conflitos que vão avançando e a gente está cada vez melhor. Para ele, o motor da história, né, o que gera esses momentos de escalada, de melhoria, de avanço, eles são marcados por antagonismos muito fortes, por tensões. Então, ele mantém essa visão que a gente pode chamar de teleológica, ou seja, essa confiança no progresso histórico, no avanço histórico, mas associa esse avanço não a um acúmulo pacífico e amistoso de informações, de avanços, de técnicas, mas sim ao conflito, à tensão. Né? E a dialética, então, seria para ele esses antagonismos que vão se chocar, que vão estabelecer ali contrapontos fortes, violentos, que vão resultar depois com uma resolução parcial que vai possibilitar avanços para o pensamento e trazer esse progresso histórico humano. Daí a estrutura dialética para Hegel partir de um sistema, né, no qual há uma tese, ou seja, uma ideia vigente, um dogma, uma estrutura social, uma organização, né? Essa tese a gente pode associar ela a diversos fatores, e a essa tese se opõe uma antítese, uma ideia que a questiona, um movimento que entra em confronto com ela. E desse embate entre as duas, né, não é um embate que vai gerar uma reconciliação pacífica entre elas, não é um embate no qual uma vai superar a outra e se manter idêntica e triunfante. Não, né? É um debate, é um embate no qual essas ideias entram em confronto, entram em choque e delas vai resultar uma síntese. Então, tese, antítese, síntese. A síntese, por sua vez, se transforma numa tese, se sobrepõe às duas anteriores, sem ser igual a nenhuma delas, ok? Então, assim, ela é uma outra coisa que surge a partir do embate daquelas que vieram antes. Essa síntese se estabiliza enquanto tese e vai ser questionada por outra antítese que vai entrar em embate. Do embate das duas surge uma outra síntese que vira uma tese, enfim. E isso seria a história, né? Esse confronto constante entre antagonismos e a superação desses antagonismos numa síntese que levaria a esse progresso, a esse avanço pelo tempo. E aí Hegel vê um fim para a história, né? Uma finalidade, até chegarmos ao absoluto. Ele projeta, né, uma resolução final desses conflitos que seria lançada para um futuro remoto, né, no qual nós alcançaríamos então esse estágio do absoluto. Okay? Isso é a dialética hegeliana e ela vai participar das suas reflexões sobre as artes. Por exemplo, a sua teoria dos gêneros literários
ela é dialética, né? Por exemplo, no sentido de que ele descreve primeiro um gênero que é a épica, um gênero narrativo que se volta para o passado, que aborda e representa de maneira objetiva, né, elementos do mundo. Né? A esse gênero se opõe uma lírica, que seria um gênero da subjetividade, no qual nós não temos representação externa, mas sim a expressão de um estado de alma do poeta, né? O poeta fala por si, essa subjetividade, buscando o universal, ela se projeta no poema. Seriam os gêneros básicos, né? Que a partir da relação entre eles surgiria um terceiro gênero, que seria o gênero dramático, que seria subjetivo e objetivo, e que traria essa ideia de síntese da épica e da lírica. Okay? E, por extensão, para Hegel, ela seria superior, né? A dramática seria superior à épica e à lírica por conta desse desdobramento histórico, dela ser a síntese dos outros dois. Essa é uma visão dialética para a história dos gêneros literários. Outros pensadores importantes ali dessa virada do século XIX para o começo do século XX vão aprofundar essa reflexão hegeliana nas artes e na literatura. Né? Um deles, que é um hegeliano importante, é o pensador italiano Benedetto Croce, que também vai estudar muitos gêneros literários, aí numa chave menos normativa e reverencial, né? Ao contrário, Croce vai falar que as regras dos gêneros ali servem para ser transgredidas, né? Se é que servem para isso. Então, ele vai ser um inimigo dos gêneros, mas vai adotar essa visão dialética, né? No sentido hegeliano, para pensar a literatura. Então, a ideia da dialética aqui, né, nessa perspectiva, ela vai olhar com muito interesse essas tensões internas que constituem todo o texto literário. Então, assim, paralelismos entre personagens, entre temporalidades, simetrias no enredo, né? Então, isso vai merecer muita atenção. Né? Menos a descrição das técnicas, mas o modo como a obra ela é composta por tensões internas muito fortes. Essas tensões vão ser assim, a menina dos olhos, né, da crítica dialética, ver esses movimentos internos de latência que constituem a obra literária. Então, esse seria um outro sentido da dialética quando associada ao texto literário. Um outro que também é fundamental é de que a compreensão do texto literário, sendo ele um produto material, intelectual, humano, um objeto, né, que se converte num objeto, mas que ao mesmo tempo é atravessado pelo seu tempo histórico, pela sociedade na qual ele é produzido, levaria, né, a uma visão metodológica na qual o texto não pode ser pensado por ele mesmo. Diferente do que as correntes formalistas que nós vimos na aula passada propõem, para a dialética, uma compreensão abrangente do objeto literário só pode ser feita articulando conhecimentos que são conhecimentos literários, especificamente literários, com conhecimentos de outros domínios do conhecimento humano, como a história, como a sociologia, como a filosofia. Né? Então, a ideia de que as tensões dos textos demandam, reivindicam para serem compreendidas em toda a sua complexidade, articulações de conhecimentos de outras áreas, de diversas áreas. Okay? Então, se a gente ficar ali só pensando no texto, fechar, ele não vai conseguir compreender a totalidade da obra literária. É preciso articular, relacionar conhecimentos. Okay? Então, se a perspectiva formalista ela busca a especialização e a ênfase na linguagem literária, nos elementos formais do texto,
quando nós falamos de dialética, frequentemente nós estamos aludindo a um modo de pensar o texto que relaciona o texto ao contexto, à sociedade, à vida, né? à filosofia e tudo mais. Então, a dialética passa também por esse contraponto. Pois bem, se então a dialética já vai ser muito importante nessa matriz hegeliana, que vai influenciar muitos pensadores, eu falei do Croce, mas o jovem Lukács, né, da teoria do romance, vai ser um leitor muito sofisticado de Hegel, vai trazer isso para pensar a forma romance no seu desenvolvimento histórico, também ali seguindo uma base dialética muito, muito intrigante, muito fecunda. E outra, até, quanto à verdade, a gente tem grandes aí, críticos literários enfim, que mantêm ali um interesse importante pelas ideias de Hegel. Porém, né, assim, acho que a gente pode falar isso com segurança, a dialética vai ter ali o seu momento de coroamento e a sua produtividade máxima a partir da releitura ou da rasura, se a gente preferir, que Marx faz das ideias hegelianas. Então, assim, a dialética marxista, ou se a gente procurar ser mais preciso, o materialismo histórico dialético vai ter, ao longo de todo o século XX, uma importância assim, imensurável para os estudos literários. A tal ponto que hoje há uma confusão entre crítica dialética e crítica marxista. Quando a gente fala crítica dialética, é quase imediato a gente associar isso à crítica marxista, embora não sejam sinônimos, né? Assim, e nem seja certo que toda crítica marxista seja dialética, né? Embora se reivindique enquanto tal. Talvez ela se reivindique enquanto dialética, mas para algumas a gente pode, inclusive, questionar se elas conseguem, de fato, manter essa perspectiva dialética. Bom, o texto que eu indiquei para vocês lerem para essa aula, talvez seja aí o único texto do curso que não fala rigorosamente nada de literatura. É o Fundamentos de História, o texto do Marx, que é retirado de uma obra fundamental, né, da teoria marxista, que é a ideologia alemã, e é um momento em que o Marx explica com muita clareza, com muita minúcia, o que seria a perspectiva materialista, que vai ser a base ali do pensamento marxista, e que um dos momentos, ele volta a Hegel muitas vezes, Marx foi um leitor agudíssimo da obra de Hegel, ele retoma ela com muito interesse para mostrar o que de Hegel interessa para o pensamento que ele vai desenvolver e como ele vê a necessidade de reformular a dialética hegeliana. Okay? Eu vou ler um trechinho do texto, ao texto da semana. Eu quero ler com vocês, isso está na página 51. É o primeiro parágrafo que começa na página 51 do texto. É um parágrafo um pouco longo, mas acho que vale a pena ler na íntegra. Marx escreve: ao contrário da filosofia alemã, que desce do céu sobre a terra, é da terra ao céu que subimos aqui. Entendam filosofia alemã aqui, ele fala de maneira genérica, mas entenda sobretudo a obra de Hegel. Em outras palavras, aqui não partimos daquilo que os homens dizem, imaginam, creem
nem muito menos do que são nas palavras, pensamento, imaginação e representação de outrem, para atingir finalmente os homens em carne e osso. Não. Aqui partimos dos homens tomados em sua atividade real, segundo o seu processo real de vida, representando também o desenvolvimento dos reflexos e dos ecos ideológicos desse processo vital. E mesmo as fantasmagorias do cérebro humano são sublimações necessariamente resultantes do seu processo material de vida, as quais se podem constatar empiricamente e que repousam sobre bases materiais. Por isso, a moral, a religião, a metafísica e todo o resto da literatura, incluindo aqui a literatura, como também as formas de consciência que lhes são correspondentes, perdem logo toda aparência de autonomia. Elas não têm história, não têm desenvolvimento. São, ao contrário, os homens que, ao desenvolverem a sua produção material e suas relações materiais, transformam com esta realidade que lhes é própria o seu pensamento e os produtos do seu pensamento. Não é a consciência que determina a vida, mas a vida que determina a consciência. Na primeira maneira de se considerar as coisas, parte-se da consciência como sendo um indivíduo vivo. A primeira maneira aqui, hegeliana. Na segunda maneira, que corresponde à vida real, parte-se dos próprios indivíduos reais e vivos e considera-se a consciência unicamente como a sua consciência. É um trecho assim, bastante emblemático, né? Porque o que é mantido aqui da perspectiva hegeliana? O método dialético, né? Então, assim, a ideia de que a história é marcada por conflitos, por antagonismos, por contradições que buscam uma resolução que se projeta num devir. É um devir que seria ali um motor da história, né? Os conflitos, os antagonismos e essas contradições. Mas, né, o que Marx propõe, né, virar do avesso essa visão de Hegel, porque Hegel, né, aqui vai primeiro do céu sobre a terra, né, desce do céu para a terra. Aqui Marx vai falar, nós vamos da terra, nós partimos da terra. O que isso quer dizer, né? Que para Marx as relações históricas elas têm uma base materialista, enquanto que para Hegel o desenvolvimento histórico teriam bases idealistas. Hegel trabalha com ideias, né? Para ele a história é esse movimento do espírito no tempo. Então, interessava para Hegel ver como as ideias se desenvolvem em cada momento, como a vida intelectual, os devaneios de cada época, a produção cultural, ela vai se desenvolvendo e gerando esse progresso, né? Entrando em conflitos e gerando esse progresso, até alcançar esse absoluto. Para Marx, no entanto, é preciso pensar essa relação dialética a partir de uma visão materialista, né? E ele começa o texto já explicando essa visão materialista, né? Aí bem no comecinho, né? As condições primeiras de toda a história humana é naturalmente a existência de seres vivos. O primeiro estado real a constatar é, portanto, o patrimônio corporal desses indivíduos e as relações que esse patrimônio desenvolve com o resto da natureza. Um pouco mais para frente. A maneira pela qual os homens produzem os seus meios de existência depende, primeiramente, da natureza dos meios de existência já dados e que precisam ser reproduzidos. Um pouquinho mais para frente. O que os indivíduos são depende, portanto, das condições materiais de sua produção. A Hegel interessa o que os homens pensam,
como eles constroem explicações sobre a realidade, a metafísica, a arte, as ideias, elas seriam ali o motor da história. Para Marx, né, ele traz isso para as relações materiais de base, ou seja, o motor da história seriam seres humanos lutando para sobreviver. A subsistência, né, manter a sobrevivência corporal, física, ela seria anterior a todas essas elucubrações filosóficas, intelectuais. E elas constituiriam, então, a história. Né? São seres humanos buscando formas de se organizar em sociedade de modo a potencializar a satisfação de suas necessidades básicas. Comer, se abrigar, né? Então, assim, alimentação, água, abrigo seriam o fundamento elementar de toda a existência e eles que movem a história. Né? As relações de opressão, a luta pela liberdade, os movimentos revolucionários teriam como base não ideias filosóficas, não ideais abstratos, mas sim a busca, né, elementar por melhores condições de subsistência. Né? Daí, então, Marx trazer essa perspectiva de história para essa relação material de base, materialista, né? A existência empírica, física do ser humano, né? Na busca por melhores condições básicas de vida. Daí a gente fala que ele vira a dialética do avesso, né? Porque Hegel vê conflitos de ideias que vão ascendendo a estágios de síntese superiores até chegar no absoluto. Marx vai dizer: história é tensão, é conflito, é luta, é antagonismos, mas são pessoas buscando formas mais justas de organizar a sociedade de modo que o fruto do seu trabalho seja usufruído, né, de maneira equânime por todos. Né? Daí ele vai pensar os elementos que compõem a dialética como disputas de classe. Né? Em última instância, esses embates são embates entre classes sociais, né? Entre classes opressoras e classes oprimidas, nessa luta incessante dos oprimidos para alcançarem a sobrevivência, né? Para eles poderem sobreviver numa sociedade que é marcada por hierarquias, por desigualdades sociais. Daí, né, Marx vai reler a história através, né, claro, é o básico do marxismo, através da luta de classe. Toda a história humana seria, então, a história das classes sociais que vão entrar em tensão. Vai haver processos revolucionários ou contra-revolucionários que vão gerar novas formas de organização social que vai ser questionada, porque até então nenhuma forma de organização social conseguiu distribuir de maneira equânime, gerar abundância de recursos e distribuir de maneira equânime para todos. Então, continuam os antagonismos e essa disputa de classes vão se intensificando ao longo da história até chegar. Para Hegel era o absoluto, né? O ideal absoluto. Para Marx, numa sociedade sem classes sociais, ou seja, a resolução da história, o ponto de chegada seria a construção de uma sociedade comunista. Ali, essas contradições seriam abolidas e haveria, então, uma sociedade justa. Okay? Então, essa seria assim, falando, né, de maneira simplificada, a apropriação marxista da dialética hegeliana, que vai constituir, então, o materialismo histórico dialético, né, marxista, né, que vai ter assim, muita importância para a crítica literária ao longo do século XX e que vai inspirar e embasar visões assim muito diferentes sobre a literatura. Né? Se a gente fala do formalismo russo, a gente fala de um movimento ali que embora tenha autores muito diferentes entre si, não sejam unívocos,
tudo mais, mas a gente consegue mostrar ali, consegue situar com certa clareza esse movimento. Se a gente for falar de crítica dialética marxista, esse mapeamento seria extremamente difícil, porque nós temos o próprio formalismo russo, como nós vimos, se inspira nessa tradição marxista, na medida em que propõe um olhar científico, rigoroso, metódico para a literatura e se coloca em bases materialistas, né? O formalismo russo, chamei a atenção para vocês, vê o texto ali como um construto, né, material. O texto seria negar a inspiração, o gênio, né, e pensar no texto como técnica, no que ele tem de material, isso, sem dúvida nenhuma, aproxima o formalismo russo de algumas diretrizes marxistas e muitos teóricos do movimento enfim, não vão disfarçar isso, né? Vão falar da contribuição da obra de Marx para suas reflexões. Então, isso aparece no formalismo russo, aparece inclusive depois no estruturalismo. A gente tem uma vertente marxista do estruturalismo, como por exemplo Althusser, né? É um autor que vai vincular essas duas áreas de conhecimento. Nós temos um outro marxismo, outro olhar marxista para a literatura, que é da escola de Frankfurt, né? Com Adorno, com Horkheimer, com o próprio Benjamin, né? Ali de outra posição dentro da escola de Frankfurt, que é muito diferente, por sua vez, do marxismo soviético, né? Seja pré-stalinista, ali com Plekhanov, com outros pensadores iniciais, o próprio Trotsky, né, escreveu bastante sobre literatura, seja pós-stalinista, com o idanovismo, a defesa do realismo socialista, de uma literatura didática para fins de persuasão revolucionária das massas e tal. Então, assim, essas ideias de Marx vão mobilizar abordagens que são muito diferentes, muitas vezes incompatíveis entre si. Okay? Daí isso é um desafio enorme a gente situar, e daí a gente imaginar assim, polêmicas muito fortes entre elas, né? A gente tem assim, dentro da crítica marxista, oposições robustas entre essas visões, né? Muitos vão dizer, você não é marxista, eu que sou, e tudo mais, né? Essa dinâmica ela é muito ampla e interessante. Voltando a Marx, né, há dois outros conceitos, além do materialismo e além da dialética que nós vimos, há dois outros conceitos que são fundamentais para a gente pensar nessas teorias marxistas sobre a literatura, que é o conceito de base, né, ou estrutura, ou infraestrutura, e o conceito de superestrutura. Okay? São também muito recorrentes e funcionam aí são constantemente retomados dentro dessas investigações. Porque vai ser realmente algo muito espinhoso, muito delicado, né, para as teorias marxistas. O que é isso? Né? Assim, para Marx, há uma estrutura social, né, vai chamar de base, que remete à organização social, à dinâmica de trabalho, né? Portanto, é a dimensão social e econômica da sociedade. Ali se localiza a estrutura. Né? E a partir dessa estrutura se desloca uma superestrutura que é onde se situam as ideias, o pensamento abstrato, as metafísicas, a filosofia toda ela, as artes, né, que seriam uma espécie de projeção, não uma projeção automática como ou mecânica, né, como alguns vão situar, mas uma projeção
complexa, problemática dessa estrutura. O que Marx coloca com muita clareza é que não há uma relação de autonomia da arte em relação à sociedade na qual ela está inserida. Nem da arte, nem de qualquer outro aspecto desse âmbito superestrutural. Nenhum consegue. Ele pode contradizer a base, ele pode entrar numa relação multifacetada, complexa e contraditória com a base, mas ele não existe alheio ou imune a ela. Imaginar, por exemplo, na moral. Assim, isso é importante para o marxismo. É completamente inútil nessa esfera pensar em ideais morais de solidariedade, filantropia, né? Respeito ao próximo, né? No sentido comunitário, né? Defender esses valores dentro de uma sociedade capitalista, porque a estrutura capitalista, né, o sistema em si, ou seja, a base dessa sociedade é voltada para um modo de produção que prioriza o lucro, o individualismo. Né? Então, o peso político desses ideais, por mais nobres, por mais valorosos que eles sejam, teriam um alcance muito restrito a ponto de ser inútil dentro de uma estrutura que nos prepara para o contrário, nos prepara para o egoísmo, nos prepara para a busca desenfreada, né, de riqueza que fecha os olhos. Então, esse elemento da superestrutura, esses valores da superestrutura, entrariam em contradição com a base social na qual a gente está inserido. Daí, né, os esforços mais implacáveis, né, do pensamento marxista, que é teoria, é reflexão, mas é uma reflexão que não dissocia de uma prática política revolucionária, né? A gente tem que ter isso também em vista. E isso também diferencia a abordagem marxista de outras abordagens. Aqui ela não se esgota na compreensão dos fenômenos, na explicação dos fenômenos. Ela visa transformar o mundo. Então, a explicação ela está vinculada a uma praxis, a um processo de luta social, no qual o que está em jogo, em última instância, é sempre transformar a estrutura social. Reconhecendo que a literatura pode participar dessa transformação, mas que tem um alcance restrito, já que ela é uma projeção do que é possível pensar dentro daquele tempo de acordo com os limites que a estrutura confere. Espero que tenha ficado suficientemente claro. Daí, então, né, a dialética vai ser evocada aqui para pensar principalmente essa relação entre a obra literária e a sociedade que ela representa ou na qual ela está inserida. Então, a dialética, o movimento aqui seria mostrar como o texto se relaciona com determinado tempo histórico de uma determinada sociedade. Isso passa a ser um processo, né, elementar quando a gente pensa em crítica dialética. Né? Daí é óbvio que para a dialética não dá para a gente isolar a obra como se estivesse num laboratório ali dissecando o texto. A obra ela é resultado de seu tempo histórico, ela é produto de uma determinada estrutura social, ainda que ela critique essa estrutura, ainda que ela contradiga em vários níveis essa estrutura, mas ela é resultado dela. Daí o trabalho crítico passar em grande medida por ler a obra procurando essas articulações com a história, com a formação nacional, com as lutas políticas, né? E por aí vai. É curioso, assim, Marx, as suas obras, Marx era um grande leitor de literatura, leitor dos gregos, e ele escreveu sobre literatura rapidamente nos seus textos
clássicos, assim para dizer, nas obras fundamentais do marxismo, às vezes, em alguns momentos, há menções a obras literárias, mas principalmente em cartas, né, em resenhas, né, textos secundários, ele falou razoavelmente muito sobre literatura. E, embora não haja nenhuma pretensão de Marx em formular uma teoria literária marxista, nunca foi preocupação dele isso, mas há ali pistas para gente, para os que vieram depois, se apoiaram nessas pistas para tentar imaginar e elaborar uma teoria marxista da literatura, né? Há uma que eu acho um caso muito eloquente, né, que é os comentários de Marx sobre Balzac. Balzac, escritor francês, né, autor da Comédia Humana, né, um volume monumental de romances que vão ali fazer anatomia da sociedade francesa do século XIX, né? Falei do Balzac, As Ilusões Perdidas do Balzac, que compõe a Comédia Humana. E Marx era um grande admirador do Balzac, né? Que era, como figura pública, um monarquista, né? Longe de qualquer simpatia socialista, revolucionária. Ele era um monarquista, ele era uma figura conservadora, politicamente conservadora, sujeito, né, beberrão, gastador, né, e um escritor brilhante. E Marx dizia, independente dele ser monarquista, independente das posições do autor, a obra dele conseguia, né, segundo Marx, reconstruir de maneira poderosa, de maneira incisiva, as tensões, né, próprias da sociedade francesa. A obra conseguia artisticamente situar a totalidade, né, do desenvolvimento do capitalismo na França, né, com tudo que ele tinha de violento, de mesquinho, de vulgar, de destrutivo, com todas as marcas de injustiça, ali na obra do Balzac, né, ele conseguiu dar uma forma no qual essas contradições sociais e econômicas apareceriam de maneira mais vibrante. Daí ele preferia Balzac a Stendhal, né, que era... desculpa, Stendhal não, Zola, o Émile Zola, que era um autor já identificado com o socialismo, né, um grande naturalista, autor do Germinal, que era, assim, como figura pública, muito mais identificado politicamente, né, com o que Marx defendia para a sociedade do que o Balzac. Mas dizia, olha, que pena, mas no Zola, na visão do Marx, né, essa relação não era tão forte como na obra do Balzac, né? Balzac conseguiria captar melhor. Então aqui, esse comentário do Marx, que não é uma análise detida da obra do Balzac, mas é uma pista que muitos autores posteriores vão utilizar para defender uma perspectiva marxista oposta à matriz soviética, né, que a partir dos anos 30, com Stalin, a ideia de crítica marxista era, né, a obra deve fazer uma representação mais direta da sociedade, ser uma obra acessível ao público leitor da classe trabalhadora e deve mostrar de maneira militante, panfletária, né, as contradições dessa sociedade, com o propósito de educar as massas para a revolução social, né? Grosseiramente, assim, pelo menos a caricatura do realismo socialista ela cabe bem nessa imagem, e era, no caso da União Soviética, era a única matriz estética aceitável. Então, autores que não seguiam essa cartilha eram perseguidos, né? As obras tinham restrições de circulação, né? Tudo mais.
Então, as vertentes do marxismo que se incomodavam com essa diretriz do realismo socialista como o único exemplar, o único modo revolucionário de se abordar a literatura, vão recorrer a essas ideias de Marx para mostrar, olha, Marx não está... Para Marx não interessava uma obra que fosse uma ilustração das suas ideias políticas, né? Interessava uma obra que conseguisse, através de uma forma artística incisiva, poderosa, né, comovente, incorporar as contradições sociais, né, do seu tempo, que gerasse essa leitura da sociedade através da representação mediada dos conflitos sociais vigentes. Okay? Então, assim, a escola de Frankfurt vai muito nessa direção, né? Defender a qualidade literária, superar essa dicotomia entre forma e conteúdo, né? Então, observa, assim, a ideia dialética é mostrar que forma e conteúdo estão imbrincados, eles estão numa relação dialética, eles se tensionam, mas na obra literária, sendo a obra literária a síntese dessa relação forma-conteúdo, ela é inseparável. Esses dois níveis no texto não podem ser, né? A, a mensagem da obra, o que ela ensina, a indignação que ela gera, o modo como ela entende a sociedade é indissociável da forma que ela atinge, que ela utiliza para gerar esse efeito, né? Então, aqui a ideia do texto como síntese, né, dos procedimentos literários com uma certa visão de mundo, da sociedade por parte do autor, que não é individual apenas, é a expressão de um tempo, de uma classe, em um contexto histórico específico. E isso vai aparecer na obra do Cândido, né? Eu acho que esse nível do pensamento marxista é aquele que a gente vai identificar com mais clareza na proposta de crítica literária candidiana, né? A gente vai ver em Literatura e Sociedade, no ensaio que vocês vão ler para a próxima aula, essa lição, né, que ele vai aprender e que vai propor ali, pensar o texto superando essa dicotomia forma e conteúdo, mostrando, e da mesma maneira, superando a dicotomia entre literatura e sociedade, né, mostrando que elas se resolvem artisticamente no texto literário, né? E ao se resolver, elas não podem mais ser separadas mecanicamente, né? Porque elas constituem uma unidade que é a expressão artística, sensível de uma realidade que é histórica, que é social, né? Então, né, essa tendência da crítica dialética vai nos ensinar a encontrar o mundo social e com todos os seus problemas e inquietudes, mesmo em obras que, à primeira vista, não tratam claramente de questões políticas, de questões sociais, né? Tem um ensaio que eu gosto muito, né, que se chama La Douceur de Feuillée, né, a pronúncia do francês não é tão boa, mas que, enfim, La Douceur é aquela coisa do lar docilar, né? Então, é uma análise que vai abarcar a literatura francesa do século XVIII, mostrando a recorrência desse tema, né, na poesia lírica francesa desse período. Muitos poetas falam sobre a comodidade da casa, o desejo de ficar em casa, né, a quietude do seu lar e tal. E é um lirismo singelo, né, uma coisa meio nostálgica da casa e tal. Não tem nada de revolucionário, não tem uma crítica social evidente nesses textos, mas numa chave dialética isso vai ser analisado tendo como pano de fundo o desenvolvimento avassalador da burguesia francesa, já ali em vias da Revolução Francesa, mostrando como isso vai gerar
uma transformação social intensa, na qual vai haver esse sentimento geral de que os espaços públicos ali estão sitiados porque é o espaço da competição, né? Os vínculos comunitários são rompidos pela força do comércio, pela disputa entre as pessoas, e as pessoas vão idealizar esse espaço doméstico como um espaço de segurança. Então, assim, é um tema singelo, simples, né, dessa produção, que vai ser indício de uma transformação social importantíssima e, inclusive, né, aquela coisa, ao falar da casa, eu estou, não, essa poesia indiretamente, de maneira muito sutil, traz uma crítica, no seu sedimento formal, uma crítica a um movimento histórico, que seria esse movimento de ascensão burguesa, né? Então, esse é um exemplo, né, que é uma lição importante da perspectiva dialética, armado assim, de uma erudição e de uma leitura muito sofisticada, identificar esses conflitos da história e da sociedade, mesmo em obras no qual isso não é tão evidente. A gente vai ver isso no texto do Cândido também, né? E aí, no caso da análise que ele faz do Curtiço, que nós também vamos considerar aqui no nosso curso, enfim, ali a dimensão social ela é muito candente, né? Não está nada escondido ali. O romance do Aloysio de Azevedo fala abertamente de racismo, de desigualdade social, né? Das relações de trabalho e subtrabalho e tal. Ali é bem claro, mas o Cândido vai mostrar ali na sua análise crítica esse movimento, né, do texto para a sociedade, mostrando essas aproximações. Bom, paro por aqui, né, espero que tenha ficado claro, pelo menos essas ideias gerais, e a gente retoma isso depois, as dúvidas, né, já na aula da semana que vem. Obrigado.